eu tenho até hoje, né, porque ele faleceu, mas eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho do meu pai. Eu acho que meu pai deixou um grande legado, né, para os ufólogos atuais, principalmente para os mais jovens, né? O meu pai, ele sempre pautou o trabalho dele na verdade, né? Ele fazia um trabalho com lisura. Meu pai, ele tinha um caráter, assim como o Gevaer dizia, incorruptível. Eu lembro que teve um evento, se eu não me engano, eu acho que foi comemoração da revista número 100, da UFO, que o Gevaer falou para mim assim: Cíntia, o seu pai é como uma aroeira, né? Porque a aroeira, ela tem um caule, né? Um tronco, aliás, tão duro que você não consegue pregar um prego, né? E seu pai é assim, seu pai é incorruptível, né? O seu pai, ele faz um trabalho brilhante, e por isso ele sempre foi muito admirado, não é verdade? E eu tenho muito orgulho disso, né? Eu lembro que na época do Orkut, meu pai tinha um Orkut, e a descrição era dele, né? Só gosto de pessoas honestas. E eu acho que aquilo define bem o meu pai, né? O meu pai, ele tinha um caráter assim fantástico, né? Inclusive por isso que ele até hoje é admirado pelas pessoas. E minha relação com ele era ótima, né? Ele me contava tudo, os bastidores das pesquisas. A gente saía para jantar, ia no restaurante, ia na lanchonete aqui de Ipiranga do Maninho, que a gente gostava de comer lanche. E ele me contava todos os bastidores dos casos que ele pesquisava. Eu não cheguei a acompanhar meu pai em vigílias, né? Porque eu também era nova, então eu não tinha o costume de viajar com meu pai. Mas eu acompanhava meu pai muito em palestras, muito. Em faculdades, em escolas, várias, né, em vários lugares. E ele tinha aquele projetor antigo, né, com aquele sistema circulatório de slides, e eu ficava passando, né, apertando o botãozinho e passando os slides para ele nas palestras. E aquilo para mim também era uma diversão, né? Mas viajar, fazer vigília, passar noites fora, né? Como eu estudava e também era menor de idade, então eu não ia muito, né? Mas palestra, fui em várias. A minha casa vivia cheia de gente, né? Todo final de semana, pessoas que ligavam, que procuravam meu pai. Meu pai era bem sistemático, né? Eu lembro que aos sábados meu pai acordava, tomava café da manhã, e ia até aqui embaixo, né, o correio aqui de Ipiranga, abria a caixa postal para recolher as cartinhas. E minha casa vivia cheia de gente, vivia. Inclusive, um dos relatos que eu me recordo bem é do seu Carlos, né, que foi uma das testemunhas do caso Varginha, que eu lembro que o que me chamou muito a atenção naquela época, dessa testemunha em si, foi a questão da expressão corporal e do relato que ele deu. Porque foi um relato tão cheio de emoções que você não tem como dizer que aquilo é uma mentira, né? Você percebe que realmente aquele relato é pautado na verdade, né? Porque a expressão corporal, a forma que ele falava, o modo que ele tremia, que ele fumava, isso me chamou muita atenção. Mas a minha casa vivia cheia de gente, né? O pessoal da Globo estava sempre em casa, meu pai falava sempre com o Petri, que era o diretor do Fantástico, né? Com o pessoal do SBT, com o Goulart de Andrade, Gil Gomes, né? MTV. Nossa, minha casa praticamente era uma central de ufologia, né? Fora os amigos, os ufólogos que frequentavam sempre lá. Nós montamos uma página no Facebook em homenagem a ele, e até hoje as pessoas me mandam muitas mensagens, recados, me mandam vídeos, até vídeos que eu desconhecia, e muitos falam: Cíntia, o seu pai era o melhor. Cíntia, o seu pai era o número 1. Cíntia, igual o seu pai não tinha, né? Cíntia, hoje a ufologia não é como antigamente, né? Hoje não existe mais aquela seriedade, né? Aquele trabalho científico baseado na verdade, aquela união entre as pessoas, né? E isso é notório. Até hoje as pessoas elogiam
E eu fico muito feliz com isso, né? Porque eu, como filha, a gente quer que o trabalho do meu pai seja reconhecido. Então, quando alguém vai dar uma entrevista e que cita meu pai, né? Olha, o pesquisador, o ufólogo, Claudeir Covo, estava presente, né? É o que, assim, me deixa muito feliz, né? Mas o pessoal reconhece demais o trabalho dele. Por isso que nós continuamos com esse trabalho, né? Falando um pouquinho dessa continuação do trabalho, você pretende lançar um livro que se chama Cartas para Claudeir Covo, né? Acho que gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre esse projeto, né? Então, como eu falei, né? Meu pai tinha esse costume de todo sábado ir buscar as cartinhas que vinham pela caixa postal. E quando meu pai faleceu, nós encontramos o acervo do meu pai, que ficou na casa antiga que ele morava. Né? E junto desse acervo, milhares de cartas e cartas catalogadas por ele, né? Como avistamentos, depoimentos, contatos. E aí eu olhei para o meu esposo e falei, e agora? O que nós vamos fazer com isso? E meu esposo, uma pessoa muito criativa também, uma pessoa que gosta da ufologia, falou, poxa, Cíntia, vamos escrever um livro, né? Vamos dar continuidade ao trabalho do seu pai. Eu falei, bom, bacana. Então a gente está com esse trabalho agora, né, de separar as cartas, ler uma por uma, e vamos, né, lançar esse livro com as cartas, né, digitadas, né, de toda praticamente, e vamos colocar fotos de trechos da carta, né, para mostrar veracidade. Né, mas, claro, sempre preservando o nome das pessoas, né, que escreveram. E o pessoal que está sabendo já está gostando bastante da ideia. Falou, pô, que bacana, né? Inclusive, uma das pessoas que está ajudando a gente é o Tiago Tiquete, né? Um abraço para o Tiago. E foi engraçado porque nós encontramos, no meio dessas cartas todas, uma cartinha do Tiago. E essa carta vai estar lá, dentro do livro, né? Obrigada, Tiago, pela sua ajuda, viu? Que fim foi dado ao fantástico acervo deixado por seu pai? Uma parte foi entregue ao Tiago Tiquete? Isso, né? O Tiago é um grande amigo nosso, uma pessoa que Deus colocou aí no nosso caminho. E o acervo do meu pai é muito grande, muito grande. Eu moro num apartamento pequeno, né? Eu falei, e agora? O que a gente vai fazer com tanta coisa? E o Tiago, né? Ele é apaixonado pela ufologia, ele falou, poxa, Cíntia, manda pra mim. Né? E foi um trabalho assim, praticamente de anos, que nós demoramos para separar livros, fotos, slides, material, cartas. Nós encaixotamos tudo e mandamos para o Tiago lá em Brasília. Inclusive o Tiago fez um vídeo no canal dele no YouTube, que ele mostra ele recebendo as cartas, tirando o material, né? Ele ficou assim super empolgado, né? Novamente, obrigada, viu, Tiago, por você receber esse acervo e guardar com tanto carinho. E um dia, quem sabe, eu vou lá em Brasília, né, e reencontro esse arquivo, né, para matar a saudade um pouco. É muito bacana esse carinho que a gente recebe também dos colegas. Algumas coisas nós guardamos porque fez parte da minha vida, né? Eu cresci praticamente a minha vida inteira ouvindo sobre ufologia, né? Eu estava, né, super antenada. Então, algumas coisas eu tenho um carinho, um valor sentimental, que eu falei, não, esse livro vai ficar comigo, né? Esse desenho vai ficar comigo, né? Depois até mostro para vocês aí o desenho da Beth, do caso Varginha, que eu acho que foi o primeiro retrato falado da criatura, né? Até o Thiago pediu, porra, manda pra mim, eu quero esse desenho. Falei, não, esse desenho é meu, né? Porque a gente tem um valor sentimental. Então, algumas coisinhas eu guardei. Desenhos do Jamil, né? Do Jamil, um abraço pro Jamil. Até outro dia o Jamil pediu, Cíntia, escaneia pra mim esses desenhos, me manda. Né? Eu mandei alguns que ele queria e eu guardo também com o maior carinho, que eu acho desenhos lindos. Mas a gente tem um apreço, né, um sentimento por esse material. Mas tem muita coisa ainda que não está comigo, né, que está com a ex-mulher do meu pai. Né? Quem sabe um dia a gente consegue entrar num acordo e eu consiga pegar esse material para divulgar para as pessoas, né? Porque a gente não quer também guardar só para a gente quer divulgar para a população, né? Seu pai se envolveu na investigação do caso Varginha. Foi um dos principais pesquisadores.
ele compartilhava contigo as informações descobertas? Sim, ele compartilhava, principalmente quando a gente ia jantar, né, ia nos restaurantes, ia aqui no Maninho, na lanchonete. E eu também sempre muito curiosa, eu ia perguntando e ele me contava tudo, né? Eu lembro que alguns casos me chamou muito a atenção e são informações que eu não me esqueço. Eu lembro que ele contou para mim que ele teve contato com a pessoa que trabalhava na época com o Badan Palhares, que fez autópsia de um dos seres, né, dentro da Unicamp. Essa pessoa trabalhou com o Badan, né, eu acho que era uma assistente dele. E ela contou para o meu pai em off, né, pediu para não divulgar essas informações, que eram informações confidenciais, que ela não podia estar falando, inclusive. Mas ele falou, o Badan, ele afirmou que essa criatura, né, foi comprovado através de testes, que ele tinha o mesmo número de pares de cromossomos que nós, o que chamou muito a atenção. E parece que essa criatura se alimentava, né, não essa que estava morta, mas outras que foram capturadas, que elas se alimentavam de capim-gordura, que foi, parece que a única coisa que eles aceitaram comer, né, mas... E aí eu perguntei, pai, mas por que vocês não divulgam isso? Por que não pode ser divulgado uma informação tão importante? E ele falava assim, essas informações, se você também fala, né, você pode gerar um pânico na população. E outra, você pode acabar também com as religiões, né? Imagina as pessoas ficarem sabendo, né, que seres de outros planetas, né, de outros mundos, sei lá, outras galáxias, não sei, possuem o mesmo par de cromossomos que nós, né? Isso vai gerar um pânico geral, né? Não sei. Mas ele falava isso para mim, que realmente essas informações não poderiam ser, por enquanto, liberadas. Que a população em si, né, o mundo ainda não estava preparado, não tinha maturidade suficiente para receber essas revelações tão importantes. E outras informações também do caso, que ele me contava, que na época, né, a cidade ela foi invadida pelos americanos, que a população contava que tinham carros americanos, né, do serviço reservado para cima e para baixo, que a população ficou, né, eles ficaram bem, assim, o que está acontecendo aqui? Né? O que foi que aconteceu aqui na cidade? Mas ele me contava muita coisa. E coisas que eu vi, né, que eu presenciei dentro da casa do meu pai. Né? Uma das coisas que eu me lembro que foi muito engraçado, que meu pai, ele conversava com os amigos ufólogos, principalmente com o Bira, né, o Birajara Rodrigues, que era um grande amigo dele, né, uma pessoa que meu pai gostava muito. Inclusive, meu pai ia lançar um livro, ia colocar uma dedicatória em nome do Birajara. E ele conversava muito com o Birajara e com o Gevaer por códigos, né? Ah, é porque fulano vai beber água, né? E eu falava assim, pai, o que você está falando, né? O que é isso? E aí ele falava para mim assim, Cíntia, a gente tem que falar em códigos, né? Porque o meu telefone dos meus colegas foram grampeados. Então a gente tem que fazer comunicação em código. E eu falava assim, nossa, né? Eu estou dentro de um arquivo X, literalmente. E ele também me contou, naquela semana, não lembro quando que foi, no mesmo ano, né, em 96, quando caiu a nave, ele foi convidado por oficiais da polícia militar e oficiais do exército para almoçar no Palácio do Governo aqui em São Paulo. E aí ele me contou que ele foi muito bem recebido pelos militares, né? Na época não estava o governador junto, presente, mas que eles queriam sondar o meu pai e os outros ufólogos para saber até que ponto que eles já sabiam sobre o caso, né, de Varginha. E aí ele falou que foi uma tarde agradável, que eles conversaram bastante, meu pai contou tudo o que sabia, né, mas praticamente foi uma sondagem que eles fizeram. Eles queriam saber até que ponto os ufólogos estavam sabendo sobre o caso. Então, ele falou que realmente estava grampeado, conversava em códigos, né, com o Birajara, com os amigos, com o Pacatini, com o Gevaer,
E ele chegou a conversar, contar para o meu esposo que parece que ele chegou a ver carros parados na rua dele, né, com pessoas à paisana, observando, né? Então, assim, é claro que a gente, né, eu me sentiria ameaçada, né? Mas que eu ouvi essas conversas em códigos com essas pessoas, né, os amigos do meu pai, eu ouvi várias vezes, né, até achava engraçado. Mas ele falava, né, o meu telefone está grampeado pelo governo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as informações que nós passamos. Você detalhou para a gente que durante as pesquisas na Unicamp, o seu pai conversou parece com uma pessoa que controlava acesso de veículos à Unicamp e que ele confirmou para o seu pai que vários veículos de americanos estavam entrando e saindo da embaixada, estavam entrando e saindo da Unicamp. Sim, parece que um porteiro, um militar, né, ele também falou para mim e para o meu esposo que estava fazendo, né, catalogando os carros que entravam e saindo, fazendo a segurança, e que ele relatou, né, realmente para o meu pai que nessa época, né, tiveram vários carros da embaixada americana, do governo americano, que entraram e saíram do local, né, que aliás a cidade foi invadida pelos americanos e que o Brasil fez um acordo bilateral com os americanos, né, em troca de investimento científico, né? Os americanos fizeram investimento científico no Brasil para pesquisas, né, nessa área, em troca dos seres e em troca da nave, dos destroços da nave, né? Por isso que o nosso atual ministro, o Marcos Pontes, né, depois de um tempo, foi mandado para o espaço, né, virou astronauta, por conta desse acordo bilateral com os americanos, né? Foi o que meu pai, na época, me dizia. Na opinião do seu pai, então, ele tinha assim, a convicção de que tanto as criaturas quanto os destroços do objeto que caiu na fazenda Maurina, o seu pai, segundo o que ele apurou na época, tudo foi levado para os Estados Unidos. Sim, sim. Pelo que ele falou, nada ficou aqui, né? Tudo foi levado pelos americanos em troca desse investimento científico, né? Essas criaturas todas foram levadas embora, as testemunhas foram abafadas, né? Algumas até eles deixam cair no descrédito, sendo até ridicularizadas, né? Mas ele falou que devem ter mais ou menos, acho que no total quase 7 seres capturados, pelo que meu pai acreditava, né? Que esses seres foram levados pelos americanos. Então, meu pai me relatou que na época, dentro da Unicamp, né, o soldado que ficava lá na porta fazendo o controle de entrada e saída de veículos relatou para ele, né, que ele anotou na pranchetinha, né, que naquele período muitos carros da embaixada americana entraram e saíram da Unicamp, né, que a cidade praticamente foi invadida pelos americanos. Claudeir Corvo sempre combateu fraudes e mistificações na ufologia. Ele teve problemas decorrentes disso? Foi ameaçado por alguém que desmascarou? Meu pai, ele teve algumas brigas, sim, com colegas e durante alguns casos que ele pesquisou. Eu lembro que um caso que me marcou muito foi o caso da tiazinha, porque ele pesquisou o caso, né? A tiazinha falou que viu um disco voador aqui em São Paulo. Meu pai foi pesquisar e realmente descobriu que não era um disco voador, que era o dirigível da Goodyear. Meu pai foi no campo de Marte, meu pai falou com o piloto, pegou toda a rota que o dirigível da Goodyear fez naquele dia, né? Realmente ele estava sobrevoando. Meu pai conversou com ela, falou a verdade, na época com o Heriberto Leão, que namorava com a tiazinha. Foi no Gugu também, na internet deve ter imagens do meu pai, no Gugu, falando sobre esse caso. E eu lembro que a tiazinha ficou bem nervosa com meu pai, né? A tiazinha e o ator, o Heriberto Leão, né? Meu pai contou que eles ficaram bem assim, revoltados, afirmando, né, de forma categórica que era uma nave espacial que ela viu, que era um disco voador. Mas meu pai, né, como sempre pautou os seus estudos, né, suas pesquisas dentro da verdade, ele falou, não, olha, realmente o que você viu não foi uma nave espacial. Né? Para mim seria até legal se fosse uma nave espacial, um disco, mas não é, né? Isso aqui foi o dirigível
da Goodyear, né? E isso causou um pouquinho de transtorno nesse caso em específico, né? Mas ele chegou a ter algumas discussões com alguns colegas, naquelas listas de ufologia, porque meu pai sempre quis falar a verdade, né? Meu pai sempre teve um caráter muito correto, principalmente na ufologia. Seu pai coletou o depoimento do Carlos de Souza, que testemunhou a queda do OVNI na fazenda Maioline. Queria que você detalhasse como é que foi esse depoimento, que você teve o privilégio de acompanhar na época. Então, o depoimento do Carlos, não sei se o Carlos vai se lembrar de mim, mas eu estava presente no dia que ele foi na casa do meu pai, né? Meu pai na época já era separado da minha mãe, mas eu vivia muito na casa do meu pai. Nesse dia meu pai recebeu o Carlos e ele falou para mim: Cíntia, se você quiser ficar presente, né, eu vou receber uma pessoa aqui que vai me dar um depoimento sobre o caso Varginha. E eu, muito curiosa, fiquei no sofá lá quietinho ouvindo. E o Carlos, né, ele estava assim altamente nervoso, né? Hoje eu sou psicóloga, mas na época era uma mocinha, né? 17 anos, 96. Mas eu lembro da expressão corporal do Carlos, né? Ele tremia muito, ele fumava muito, ele estava altamente emocionado dando depoimento. Por quê? Porque ele falou que ele foi ameaçado por pessoas do governo, né? E outra, alguns poucos amigos que ele chegou a contar o que tinha acontecido, não acreditaram nele, né? Falaram: você está ficando louco da sua cabeça. Então ele também ficou muito triste. Então ele demorou um tempo para procurar o meu pai, entrar em contato com os ufólogos e dar o depoimento dele. Mas eu lembro assim, praticamente das palavras que ele usou, né? Aquilo me marcou muito. Eu lembro que ele estava na casa do meu pai e eu lembro que ele relatou que ele estava na estrada, viajando pela manhã, e ele viu, né, aquela nave caindo, aquele objeto de forma de um charuto, né, um submarino, né, caindo de forma devagar, né, fumaça. E ele parece que é piloto, né, de ultraleve. E ele pensou com ele: poxa, como eu sou piloto, deixa eu até lá ajudar, né? Porque no pensamento dele, ele acreditava que seria uma nave de pequeno porte, um avião de pequeno porte, né? Desculpa, que caiu no mato. Ele pegou o carro dele, foi seguindo aquele objeto, estacionou o carro depois de um tempo e adentrou a mata até o local da queda. E ele falou, quando ele chegou até o local, ele falou que já viu o pessoal do exército, né, várias pessoas do exército, coletando pedaços de objetos que estavam no chão, os fragmentos da nave, né, fragmentos metálicos. Ele falou que já tinha caminhões do exército, se eu não me engano, eu acho que também tinha um helicóptero. E ele falou que ele viu um pedaço, né, de metal, e ele pegou esse pedaço de metal. E ele falou que ele manipulou esse pedaço de metal, chegou a amassá-lo, e esse pedaço de metal ele voltou à sua forma original, como se fosse um papel alumínio que voltou, né, assim, para sua forma original e se desamassou sozinho. E ele falou que ele ficou muito assustado com aquilo, né, que ele ficou lá escondido observando. E que de repente ele falou que sentiu alguém tocando no ombro dele, que ele falou que ele virou, e era um rapaz alto, um rapaz negro do exército, né? Não me recordo a patente do militar. E esse militar falou para ele assim: olha, você vai embora e você não viu nada aqui, né? Vai embora. Ele ficou muito assustado, ele pegou e foi embora. Aí ele continuou, pegou o carro dele, continuou na estrada. E ele falou que mais pra frente ele parou num posto, num restaurante para comer. E nisso ele falou que ele viu um carro chegando com duas pessoas, a paisana, que o abordaram. E chegaram praticamente com um relatório da vida dele, né? Olha, você é o Carlos de tal? Né? Ele falou sim. Olha, sua família, né? E praticamente relatou o nome dos familiares dele, né? Ó, sua esposa chama tal. Não é verdade? Ele falou sim. Ele falou, pois bem. Você não viu nada, né, daquilo que você encontrou no meio da mata, você não viu nada, você não vai falar nada, porque se você falar alguma coisa, a sua saúde e a saúde da sua família será prejudicada.
essas palavras me chamaram muita atenção, né? Praticamente ele foi ameaçado. E por conta disso que ele demorou um tempo, né, para procurar o meu pai, procurar os ufólogos e dar o depoimento dele do que ele tinha visto. Mas a expressão corporal dele, o jeito que ele estava falando, né, ele tremia muito, ele fumava. Então, assim, é notório que aquilo era real, que não era uma mentira. Claudeir Corvo apareceu em dezenas de reportagens de TV especiais sobre ufologia. Dentre essas dezenas de reportagens especiais, algum desses programas, você se lembra se ele comentou contigo que agradou ele muito? Alguma abordagem da mídia com ele sobre o assunto ufologia o marcou mais? Você poderia citar algum programa de TV, alguma reportagem, algum especial que ele tivesse comentado contigo, foi muito bem feito, eu queria que todas abordassem a ufologia da forma que foi abordada aqui? Então, meu pai, ele costumava dar muitas entrevistas, né, para várias emissoras de televisão. Meu pai foi no programa várias vezes do Gugu, Goulart de Andrade, Gil Gomes, foi na Xuxa, naquele X do Problema, Rony Von, estava sempre em contato com o Petri, dando muitas entrevistas para o Fantástico, né, porque teve uma época que a ufologia estava muito na moda e o Petri estava sempre atrás do meu pai. E assim, meu pai sempre foi muito bem recebido pelas essas pessoas, né? Eles sempre tratavam esse assunto com muita seriedade. Uma pessoa que ele gostava muito, meu pai, era o Gilberto Barros, né? Aliás, o Gilberto Barros era super fã do meu pai. O Gilberto Barros, eu trabalho com avaliação para porte de arma, e há muitos anos atrás, isso acho que foi em 2001, né, o Gilberto Barros, naquela época, fez uma avaliação comigo psicológica para porte. E quando ele descobriu que eu era filha do Corvo, ele ficou super feliz. Falou, nossa, você é filha do Corvo. O Corvo é o meu ufólogo preferido, é o meu ufólogo número 1. Eu adoro seu pai. Ficou super contente, né? E eu lembro que dias depois, meu pai foi no programa novamente do Gilberto Barros, participou até de um quadro que ele tinha que responder algumas perguntas para ganhar um dinheiro, foi bem bacana. Então ele sempre foi muito recebido com muita seriedade. Agora, teve alguns programas assim que ele não gostava de dar entrevistas, que faziam piadas sobre a ufologia, né? Ele uma vez foi no Jô Soares, né, deu uma entrevista para o Jô, e no meio do programa o Jô faz aquelas piadinhas, né, o que era normal do programa dele. E teve uma vez que ele deu um depoimento também, uma entrevista para o pessoal do Legendários, né, que também não gostou muito, né, porque a moça, eu acho que fez algumas brincadeiras, né, algumas piadas sobre o assunto. Então era do perfil do meu pai ser muito sério, né, então ele não gostava muito desses programas de piadas. Na sua opinião, qual o principal legado de Claudeir Corvo para a ufologia brasileira e mundial? Olha, sem dúvida nenhuma, é o trabalho sempre voltado na verdade. Como eu disse, né, o Orkut do meu pai, a descrição do Orkut do meu pai, eu acho que diz tudo sobre ele. Só gosto de pessoas honestas. Ponto. Esse era meu pai. Né? O meu pai era uma pessoa que nunca ganhou nada com a ufologia. Meu pai não ganhou um tostão. Tudo que meu pai fazia era de graça. Aliás, ele tirava dinheiro da família, né, para investir na ufologia, gastou muito dinheiro e sempre foi atrás da verdade. Um trabalho pautado na lisura, né, na seriedade. Meu pai, assim, podia ser quem for. Meu pai brigava, meu pai discutia, porque ele queria preservar o nome dele, né, e deixar para as pessoas, né, isso. Né, vá atrás, pesquise, mas faça o melhor que você puder e sempre procurando a verdade, né? Não tente ganhar dinheiro, né, em cima de coisas que não são reais, né? Faça uma pesquisa séria, né? Eu acho que a honestidade foi o maior valor que eu aprendi, né, com o meu pai até hoje. Agradeço muito a ele a isso. Gostaria de deixar um recado final, falar algo sobre o inesquecível e lendário Claudeir Corvo. Nossa, é difícil, né?
Hoje nós estamos em 2019 e vai fazer praticamente 7 anos que meu pai faleceu. E a gente tem uma saudade muito grande, né? E eu lembro do meu pai praticamente todos os dias. E eu tive o privilégio de casar com alguém que também gosta do assunto, né? Eu lembro que meu pai, um dia eu perguntei para ele, eu falei assim, pai, o que eu vou fazer com tanta coisa quando o senhor morrer? Porque meu pai tem um acervo, assim, fantástico, né? Enorme. Aí ele falou para mim assim, Cíntia, eu gostaria que você desse continuidade, né, ao meu trabalho. Eu até brinco, eu falo assim, eu não sou ufóloga, né? Eu não sou aquele ufólogo raiz como era meu pai, de fazer vigília, de ir atrás, né, pesquisar fundo, né? Eu sou uma entusiasta do assunto, né? Sei lá, uma ufóloga Nutella, como o pessoal brinca hoje na internet. Mas eu acho que o que eu penso, né? Eu quero que esse trabalho do meu pai não se perca, né? Eu acho que gostaria muito que os futuros ufólogos, né, estudassem um pouquinho, né, do passado da ufologia, procurasse saber quem foram os pioneiros, né, aqui no Brasil, fora do Brasil, que procurassem estudar os casos, né, e fossem atrás de realmente dos ufólogos que realmente fizeram a diferença, né, e meu pai foi um deles. Né? Eu falo isso com total certeza, porque até hoje eu recebo um carinho muito grande na internet, das pessoas que admiravam meu pai, das pessoas que eram fãs do meu pai. Eles falam, Cíntia, igual o seu pai não teve, né? Seu pai era o número 1, o seu pai era um cara assim fantástico e falta, né, até hoje pessoas como o seu pai, porque o seu pai, ele fez a diferença.